Afinal de contas, o que é o tributo? O artigo 3º do Código Tributário Nacional nos traz o conceito do tributo de forma muito clara. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou valor que nela possa se exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito instituído em lei e cobrado por atividade administrativa plenamente vinculada. Esse é o tributo. Lembre-se, tributo é gênero. Tributo não é sinônimo de imposto. O imposto é só uma das espécies do gênero tributo. Portanto, o tributo, ele abrange o imposto, assim como ele abrange a taxa, assim como ele abrange o empréstimo compulsório, as contribuições especiais e as contribuições de melhoria. Porque o tributo é gênero. O imposto é só uma das 5 espécies do gênero tributo. Então vamos entender rapidamente o que é o tributo. Prestação pecuniária. Preste bem atenção. O tributo é uma prestação em pecúnia. Significa dizer que eu tenho que pagar o tributo em dinheiro ou outra forma que expresse valor. Isso está claro no artigo 3º do CTN. Tributo é uma prestação pecuniária em moeda ou valor que nela possa se exprimir. Significa dizer, senhoras e senhores, que eu não posso pagar o tributo com o meu trabalho. Não é possível que eu, para fins de pagamento do tributo, eu simplesmente trabalhe para a União como procurador da Fazenda Nacional. Ah, eu vou ficar 3 meses como procurador da Fazenda Nacional e não vou pagar imposto de renda. Isso não é possível. Assim como não é tributo a obrigação a todos imposta de votar, a obrigação a todos imposta de servir o serviço militar obrigatório, a obrigação a todos imposta de ser mesário nas eleições, de ser parte do júri. Veja, senhoras e senhores, são obrigações, são compulsórios, mas não tem natureza tributária. O tributo não é uma prestação in labore, o tributo não é uma prestação in natura. O tributo é uma prestação em pecúnia. E o próprio Código Tributário Nacional, no artigo 162, deixa claro que o tributo pode ser pago em dinheiro, óbvio, mas também pode ser pago em cheque. Cheque é uma ordem de pagamento à vista. Muitos sequer conhecem o cheque, né? É bastante provável que muitos de vocês que estão aí me assistindo sequer saibam do que se trata um cheque. Mas o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Portanto, o tributo ele só pode ser pago em dinheiro, cheque, e o artigo 162 ele fala de estampilhas, selos ou outros meios mecânicos, lembrando que o código é da década de 60. Portanto, o Código Tributário Nacional ele é muito desatualizado, né? Hoje o pagamento de tributos se dá por débito automático. O que importa é fazer com que o dinheiro chegue ao fisco. Essa é a lógica. Então, galera, preste bem atenção. Tributo é prestação pecuniária em dinheiro ou valor que nela possa se exprimir. Um belo dia, o Distrito Federal ele criou como causa de extinção do crédito tributário uma forma bem interessante que foi a dação em pagamento de bens móveis. A administração pública do Distrito Federal efetivamente, em vez de contratar bens e serviços por meio do processo licitatório, aceitava bens para pagamento do tributo. Pode isso? O STF disse que não. No julgamento da ADI 1917, o STF disse que não. No julgamento da ADI 1917, o STF disse claramente que não é possível esse tipo de pagamento porque viola a lei de licitações, porque há uma clara violação à lei de licitações. Mesmo porque, senhoras e senhores, a lei de licitações ela não pode jamais permitir que a administração pública contrate bens e serviços sem que haja uma concorrência. Portanto, senhoras e senhores, lembrem-se, a lei de licitações ela veda que a administração pública contrate bens e serviços sem que haja um processo licitatório. Agora, muito cuidado, porque o STF, no julgamento da ADI 2405, merece a leitura, entendeu com todas as letras que é plenamente possível que a administração pública crie outras formas de extinção do crédito tributário. O artigo 156 do CTN traz as causas de extinção do crédito no inciso 11. O artigo 156 prevê a dação em pagamento de bens imóveis. Dação em pagamento de bens imóveis. E aí,
a pergunta vem, seria possível a dação em pagamento de bens móveis? O STF disse que sim, na ADI 2405, é possível a dação em pagamento de bens móveis, desde que não seja violada a lei de licitações. Então, a ADI 2405 ela criou um distinguishing com relação à ADI 1917, sendo plenamente possível a dação em pagamento de bens móveis e a criação de outras causas de extinção do crédito para além daquelas que estejam no CTN, desde que não seja violado o processo licitatório. Beleza, galera? Então é possível sim a dação em pagamento de bens móveis, desde que não seja violada a lei de licitações. E aí você deve estar se perguntando, Gabriel, mas como isso vai acontecer? Fácil. Digamos que a administração pública ela aceite receber obras de arte para poder colocar nas paredes dos seus museus. Isso é plenamente possível, porque a obra de arte não está sujeita à licitação. Beleza, galera? Joia? Então, tributo é prestação pecuniária em moeda ou valor que nela possa se exprimir. Prestação essa que é compulsória. O tributo é compulsório, o tributo é obrigatório. Na vida, quando a gente nasce, nós só temos duas certezas, a morte e os tributos. Não existe outra certeza na vida, além de que vamos morrer e vamos pagar tributos. Essas certezas são inarredáveis, inafastáveis, porque o tributo ele é compulsório. Diferente da obrigação civil, que é uma obrigação que depende da vontade das partes, que é uma obrigação ex voluntatis, a obrigação tributária ela decorre exclusivamente da lei. A obrigação tributária ela é uma obrigação ex lege. Portanto, se você pratica o fato gerador do tributo, o tributo é devido e você não tem como fugir disso. Ao praticar o fato gerador, nasce a obrigação tributária. Ao praticar o fato gerador, nasce a obrigação tributária. E você não consegue, você não pode se eximir desse pagamento. Preste bem atenção, o tributo ele é compulsório. Isso está no artigo 113 do CTN. Então a prestação pecuniária compulsória em moeda ou valor que nela possa se exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito. O tributo não é uma sanção, ele não advém do ius puniendi, ele não advém do poder de punir. O tributo ele advém do poder de tributar. Portanto, se você avança um sinal e recebe uma multa, essa multa não terá natureza jurídica tributária. Essa multa, repito, não terá natureza jurídica tributária. Se você recebe uma multa, essa multa ela vai ser cobrada pela execução fiscal, mas não é tributo, porque tributo não advém do poder de punir, ok? Tributo é prestação pecuniária, compulsória, em moeda que não constitua sanção por ato ilícito e instituído por lei. O tributo só pode ser criado por lei porque a lei emana do povo. Quem faz as leis são os representantes do povo. There's no taxation without representation. Lembre-se disso. Não há tributação sem que haja a representação, a representatividade popular por meio dos seus eleitos. Então, senhoras e senhores, muito cuidado. Quando falamos efetivamente da tributação, nós estamos falando da vontade do povo. Então, o tributo só pode ser criado por lei. Cuidado, lei ou medida provisória. O STF já se manifestou no sentido de que a medida provisória é plenamente possível para a criação de um tributo. A medida provisória tem força de lei. Portanto, a medida provisória pode tudo aquilo que a lei ordinária pode. E não pode aquilo que a lei ordinária não pode. Portanto, não pode invadir a reserva de lei complementar. Não é cabível, não é possível a invasão da reserva de lei complementar por meio da lei ordinária ou da medida provisória. Ok? A medida provisória pode tudo. Então lembre-se, tributo pode ser criado por lei ou medida provisória. E o tributo ele é cobrado por meio de atividade administrativa plenamente vinculada. A cobrança do tributo ela é obrigatória sob pena de responsabilidade funcional. O auditor fiscal ele tem que lançar. Ele tem que praticar o lançamento, que é o procedimento administrativo que vai apurar o quantum de beato, que vai apurar o tributo devido. Ao praticar o fato gerador, nasce a obrigação tributária, mas ela não é líquida. Ela somente será liquidada por meio do lançamento. Lançamento praticado, notificado ou sujeito passivo, está constituído o crédito tributário. Então, esse procedimento do artigo 142, ele é obrigatório e privativo da autoridade fiscal, que tem que ser praticado sob pena de responsabilidade funcional. Portanto, senhoras e senhores, lembrem-se, o tributo não é sinônimo de imposto.
é o gênero, previsto no artigo 3º do CTN, e é desse gênero que são extraídas 5 espécies tributárias, de acordo com o entendimento adotado pelo STF hoje no Brasil.